Pessoal, vamos lá então falar sobre o que é interregno para que você possa entender melhor aquela expressão que eu utilizei no vídeo anterior. Então vamos lá. Interregno. Inter junto com regno. Inter, entre. Regno vem da palavra régio, ou seja, reinado. Então seria literalmente o período entre dois reinados. Existem zilhões e zilhões de exemplos na história, né? Mas a gente vai ficar aqui agora com o mais famoso de todos, que é o suficiente para você entender, que é o interregno entre o fim do Império Romano e o começo da Ordem Feudal, que você entende como Idade Média. Lá por volta no século IV, mais ou menos, o Império Romano começou a desmoronar. Chegou no século V depois de Cristo, simplesmente acabou o Império Romano. Só que a Ordem Feudal ainda não tinha começado. Iria levar alguns séculos para acontecer a Ordem Feudal. Então, o que foi que aconteceu? Toda aquela paz mantida na base da força, é claro, mas você tinha uma paz, não tinha coesão social, mas você tinha paz mantida pela estrutura militar do Império Romano. Você tinha um corpo judiciário, você tinha um corpo de funcionários públicos para manter a ordem. Simplesmente acabou. Então, até que outra ordem começasse, que era a ordem feudal, você teve confusão, violência, assassinatos, roubos, convulsão social. As pessoas não tinham mais a quem recorrer no caso de injustiças. Isso é o interregno, tá bom? É o período de sofrimento, o período de angústia entre o fim de uma ordem e o começo da outra. Você tem um período que é pura desordem. Pois bem, era isso que eu estava me referindo no vídeo passado. Nós, segundo alguns historiadores contemporâneos, segundo alguns filósofos, nós estamos vivendo um interregno. Por quê? Porque o mundo que existia no final do século XX, ele não existe mais. Só que uma nova ordem ainda não chegou. Portanto, nós estamos no olho do furacão. Nós estamos vivendo o interregno. Eu vou tentar ser mais claro para você. Eu vou citar 3, mas eu poderia citar bem mais do que isso. Mas o vídeo ficaria muito longo. Eu terminaria cansando você. Mas eu vou citar 3 fatos, 3 conquistas que ocorreram do final do século XX, início do XXI, e por que um grupo de pessoas radicais, extremadas politicamente falando, extremadas religiosas, não aceitam, em hipótese de algum, o final do mundo delas, ok? Então vamos lá. A partir de 1988, com a Constituição, o racismo passou a ser crime. Hoje você tem conquistas sociais das mulheres inimagináveis, a ascensão social, política e econômica das mulheres. Hoje a homofobia é crime a homofobia. Então esse pessoal mais extremado, mais radical, eles não aceitam em hipótese alguma o fim do mundo deles. Essas coisas, a normalização, você considerar o racismo uma coisa normal, você achar, como era antigamente, que cada um tinha seu papel na sociedade, a mulher tinha um papel na sociedade, os negros tinham seu papel na sociedade, o homossexual, bom, se você é, por favor, fique quietinho, fique enrustido, não mostre a cara não. Isso era normal de antigamente. Não é mais. E não volta mais, esse mundo não volta mais. Só que ficou um pessoal que não aceita em hipótese alguma o fim. Hoje você tem conquistas desses 3 grupos, os negros, as mulheres e a comunidade LGBT, que incomodam muita gente. Então, até que esse pessoal mais antigo, esse pessoal se vá e tudo isso passe a ser uma coisa normal, as pessoas convivam, aceitem o estilo de vida que elas resolvem ter, isso vai demorar um certo tempo. Portanto, estamos no meio de um interregno. Eu acho que eu deixei claro para você o que significa interregno. Quando você pega um aparelho chamado celular, que é um canal, cada um tem um canal privado de televisão, e você tem essa pessoa violenta por dentro e
presa ao mundo que já não volta mais, o que é que essa pessoa faz? Simples, ela bota para fora, ela verbaliza todo o ódio, todo o rancor, todo o ressentimento, toda a mágoa, todo o que você pensar de ruim em relação ao final do mundo dela. Por isso que você tem, em parte, estou dizendo, em parte, eu não, os intelectuais, explicando por que essa violência, essa polarização toda. Então isso aí é que você chama de interregno. É o fim de uma era, o fim de uma época, mas ainda a não chegada de uma nova era que vai substituir aquela. Ok? Tá joia, pessoal? Então tá aí para que você possa entender melhor o que eu falei lá no vídeo anterior. Um abraço.